Olá, caríssimos amigos, caríssimas amigas. É com muito prazer que venho hoje bater um papo com vocês. Eu aceitei o convite lá do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Eles fazem um trabalho lindo com divulgações dos livros e desta vez foi selecionado Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel vem trazer umas considerações para a gente sobre um tema bem bacana, vontade divina. Então, antes de começarmos, eu gostaria de fazermos uma oração e que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, agradecermos por esta oportunidade de estarmos aqui falando das passagens, falando do Evangelho de Jesus, tratando assuntos que nos fazem nos fortalecer na fé. Então eu peço a Deus para que todas as pessoas que possam ouvir este vídeo, assistir este vídeo, que possam assimilar e ser importante para a vida delas, que possa trazer algum conhecimento ou renovação, né, do conhecimento, que às vezes a gente esquece das coisas. Então eu rogo a Deus, aos espíritos de luz, aos espíritos dirigentes desse trabalho que o Centro Antônio de Oliveira faz. E também quero pedir pelo nosso irmão Wagner, por todos que participam deste projeto, e agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos falar do livro, é um livro bem bacana, Palavras de Vida Eterna. Como eu já falei, psicografado por Cândido Francisco Xavier, né? E esse livro, ele tem 180 capítulos, e cada capítulo trata de um tema. Então, é um livro muito interessante para fazer no Evangelho, para uma leitura edificante durante a noite, quando livro de cabeceira, para você ler alguma palavra, né, algum estudo naquela hora. Então é uma coisa bem bacana. E nós vamos falar do capítulo 158, Vontade Divina. Bem, quando a gente pensa em vontade divina, o que vem na nossa cabeça? Aconteceu alguma coisa? Foi porque Deus quis. Será que tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quis? Então, vamos tratar um pouco. E para começar, Emmanuel já vem falando de um trecho de Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai falar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo já vem trazermos para nós, para que a gente não se conformar com as coisas deste mundo, para que a gente não se perca com as coisas que acontecem no mundo. É aquilo que falam, tudo nem tudo que não é porque todo mundo está fazendo que é certo, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Primeiro,
você precisa buscar o seu autoconhecimento para ver, será que eu estou no caminho da vontade de Deus para mim? Bem, nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes, e nós todos temos a centelha divina. Então, se nascemos todos simples e ignorantes, todos têm na evolução, nas várias reencarnações, como é que eu posso falar? O experimento, oportunidades de escolhermos o que é bom para nós. Muitas vezes achamos que alguma coisa é boa e não é. Então, a gente precisa começar a se observar. Será que eu estou indo na vontade de Deus? E Paulo vem falar que não devemos nos conformar com as coisas do mundo. Devemos procurar as coisas que nos acrescentem em espírito. E aí, Emmanuel vem falar para nós. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Então, muitas vezes, a vontade divina se expressa em nossas vidas, na nossa existência, pela essência e no rumo que vai tornando a nossa vida. Então, assim, a gente tem que se observar, que sabemos que tem coisas que são para o nosso bem, porque Deus, Ele nos criou para sermos felizes, para sermos seres puros, mas depende do nosso mérito, da nossa vontade de alcançar uns poucos antes, outros um pouco mais tarde, mas todos nós seremos espíritos puros, né? Chegaremos num grau de sabedoria, de amor, e esta é a vontade divina de Deus para nós. Mas nós temos que fazermos a nossa parte. Aí, Emmanuel vem nos falar. Não é só pelos avisos religiosos que nos ajuda a procurá-la. Então, muitas vezes, as religiões, elas nos ajudam a procurar a vontade divina em nossas vidas. Então, não é só pela religião que você vai buscar compreender a vontade divina na sua vida. Não, nem pelos constrangimentos da terra que nos impele a compromissos determinados. Também nós podemos verificar se a vontade divina está de acordo com os compromissos que nós adquirimos em outra existência. E que muitas vezes a gente traz, como aqui fala Emmanuel, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados. Então, aqui no planeta, na nossa vida, a gente tem que passar por, às vezes, alguns compromissos que nós assumimos em outras vidas, ou nesta mesmo. Então, a vontade divina, ela também pode se expressar, a gente perceber a vontade divina nesses compromissos que nós temos determinados. E ainda Emmanuel vem falar, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina. Sabemos que nós devemos respeitar e procurar obedecer as leis divinas, as leis que a gente sabe de conservação, a lei do amor, a lei da destruição, todas essas leis e as leis
dos homens também servem para a gente avaliar se estamos juntos com a vontade divina, né? A divina vontade de Deus para nós. E Deus, ele manda várias formas da gente procurar saber, né? Nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada. Então, aqui ele vem falar, expressa-se também a vontade de Deus, nem sempre pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada. E aí a gente pode ver que muitas vezes a gente busca os amigos, né? Buscam ajuda para que a gente possa fazer a melhor vontade do Pai. Nem mesmo as dificuldades da prova que nos corrigem os sentimentos. Então, muitas vezes, aquelas dificuldades, acicates que falam aqui no texto, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos, são dificuldades, são obstáculos, né? Seriam para que a gente possa fazer a nossa corrigenda de sentimentos, né? Que para a gente possa corrigir a nossa evolução, o nosso rumo nessa vida, né? Muitas vezes as provas servem para isso, mas se a gente não estiver com o coração aberto, disposto a ver as coisas assim, a gente muitas vezes nem com isso a gente consegue observar a vontade de Deus. Nem com a voz dos amigos que nos ajudam, muitas vezes a gente não ouve, né? Aqui, Emmanuel vem falar que sim, a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que nos arraia no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. Então, Emmanuel vem falar que nós, além de termos tanta ajuda, a fé ilumina. E eu costumo dizer que eu tenho essa percepção, se eu não tivesse fé, eu acho que a minha vida seria muito mais difícil. Então eu me considero uma pessoa de muita fé. E é nos momentos mais difíceis que a gente vai saber se que nós somos testados, se temos realmente fé ou não, né? Não é? Então a fé, ela vem iluminar os nossos caminhos para que a gente possa enxergar a vontade divina. O trabalho é conquista, o trabalho é uma bênção, o trabalho dignifica, seja qual tipo de trabalho no bem, remunerado ou voluntário, o trabalho é uma bênção para o homem. E é com o trabalho que a gente consegue progredir, não materialmente também, claro, mas espiritualmente. E aí Emmanuel vem falar mais outra coisa, a regra aconselha. Então quando nós estamos meio que perdidos, qual é a regra? Qual é a lei que rege? O que eu devo fazer? Então a gente sempre tem
as leis, né? Como eu falei, as leis de Deus, as leis da justiça, as regras, isso nos ajuda muito. E a regra aconselha, a afeição reconforta. Como é bom termos pessoas ao nosso lado, afetuosas, que nos ajudam, nos reconfortam, nos traz segurança. Sabe aquele tipo colo de mãe que acalma? Isso é uma coisa muito boa. Então, Emmanuel vem falar. E o sofrimento reajusta. Então, a afeição reconforta e o sofrimento, ele vem para que nós nos ajustemos com as leis de Deus. Porque muitas vezes nós desajustamos, causamos mal ao nosso próximo, temos, né, centenas de encarnações aí que nós vemos fazer, não fazíamos o bem que deveríamos fazer e fizemos provavelmente muito mal. Mas hoje a gente já está, né, buscando um pouquinho mais de conhecimento para que isso não venha nos atrapalhar, né? Então, aqui vai falando. A afeição reconforta, o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-se em espírito. Então, para conhecermos os desígnios de Deus, é necessário que nós façamos uma renovação. É aquilo que eu falei lá no começo, que nós possamos fazer uma avaliação, sabe? Como é que estamos indo pelo caminho certo ou não. E aqui ele vem falando, e principalmente largando a era do conformismo que nos arraia no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Nós trazemos de várias encarnações muitos hábitos que não são bons, né? Que nós precisamos, as más tendências de nosso espírito, que nós precisamos aprender, renovar. Então tá falando aqui que precisamos largar o conformismo. Eu sou assim mesmo. Espírita gosta muito de falar, né? Na próxima encarnação eu posso tratar disso. Não, gente. Não podemos mais, não temos mais tempo para isso. A era da renovação é agora. Nós estamos passando por uma transição planetária e nós precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos ao longo desses séculos, dessas reencarnações, largar o conformismo de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, sempre Gabriela. Não, eu nasci assim, mas eu vou melhorar. E quando eu morrer, eu estarei bem melhor. Então, Emmanuel vem falando que é importantíssimo a gente não adubar os maus hábitos e poder crescer e ter experiências no plano material para que a gente acabe com toda aquele ciclo vicioso que nós trazemos em várias reencarnações. E Emmanuel vem falando também, recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo. Então, aquilo que eu falei lá no comecinho,
Não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que aquilo lá se torna certa. O errado, não é porque está todo mundo fazendo errado que o errado vai virar certo. Então, que a gente precisamos receber o auxílio. O mundo nos ajuda, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não compactuar com os enganos do mundo. Isso é importantíssimo, nós precisamos preservar os nossos valores morais, porque sabemos que no mundo que estamos está muito difícil, né? É muito mais a busca pelo material do que pelo espiritual. Então, ele vem completar. Mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque a educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. E aí, Emmanuel vem falar uma coisa muito linda, né? Muito importante para nós. Que recebemos o auxílio, fujamos dos enganos do mundo, devemos burilar-nos cada vez mais, nós em espírito, burilarmos, né? Com a educação, com a caridade, com o amor, e educação, o estudo. Gente, o estudo das obras, estudo da doutrina espírita, ela vai nos dar uma base muito grande para a gente poder nos melhorarmos, para que a gente possa fazer a nossa verdadeira reforma íntima. E aí ele vem falando que educação conosco é clarão no âmago da própria alma. Então, que podemos buscar a educação para que possamos buscarmos a luz que precisamos. E ainda assim, precisamos também fazer que a nossa luz interna brilhe, que possamos ser pontos de luz na vida das pessoas, que possamos realmente levar a vontade de Deus na nossa existência. E aí precisamos, como ele falou, da educação, de tirar os maus hábitos, e assim, se a gente não mudarmos, se a gente não buscarmos essa reforma íntima, nada vai nos ajudar a descobrir os desígnios de Deus para a nossa vida, a verdadeira vontade divina. Então, lembrando que Deus, Ele nos fez para sermos felizes, para nos chegarmos à perfeição. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é que nós temos todas as ferramentas em nossas vidas para evoluirmos, para sabermos qual é a vontade boa e necessária, aquela vontade de Deus para conosco. Aqui, no começo, ele fala assim, Paulo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que lindo, né? Então, que a gente possamos fazer a nossa parte para que a gente possa ver
né, esta promessa aqui que Paulo fala, como seria uma promessa que, se fizermos a nossa lição de casa, teremos e saberemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que possamos ter consciência que somos criados para sermos felizes, que nascemos para superar todas as nossas dificuldades, e assim, que Deus não dá um fardo maior do que a pessoa possa carregar, ou um cobertor maior que o frio, como o pessoal brinca, né? Deus, Ele sabe de tudo que é bom para nós. E se estivermos ligados aos bons pensamentos, à nossa reforma diária, nossa reforma íntima, se ficarmos observando também os sinais que ocorrem em nossas vidas, através de pessoas, através de experiências que passamos, saberemos qual é o melhor caminho e qual é a vontade divina para nós. Que possamos confiar no Mestre Jesus para ser o nosso guia, que Ele possa nos guiar para que possamos sempre estarmos em acordo com a vontade divina. Quero agradecer demais a oportunidade, desculpa pelo tremor, o pessoal que já me conhece sabe, eu sou portadora estou, né, porque eu não sou, eu estou com Parkinson, um tremor essencial, mas é uma coisa que veio para me ajudar muito a minha melhora íntima. Então eu estive um pouco ruim esses dias, mas eu agradeci demais porque eu aprendi muito. Então eu quero pedir desculpas se não foi às vezes muito clara ou se me fiz parecer estar nervosa, mas o tremor não é do nervoso, o tremor é do Parkinson. Eu quero agradecer e de coração agradecer ao Wagner e sua equipe novamente e rogar a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a todos que vão assistir essa live, esse bate-papo, né, que não uma palestra, agradecer. Que Deus ilumine o coração de todos nós, que Deus possa nos sustentar-nos na fé e que possamos cada vez mais estarmos ligados ao nosso Pai maior. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigada.